Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar, começar, na realidade, o nosso estudo sobre orações complexas. Então, antes da gente se debruçar sobre as particularidades de cada oração complexa, é importante que a gente reveja alguns conceitos, relembre alguns conceitos importantes que certamente vocês estudaram em outras ocasiões, como, por exemplo, frase, oração e período. Frase é qualquer enunciado linguístico que tenha sentido completo. Por exemplo, silêncio. Os alunos chegaram atrasados. Espero que eles não voltem. São exemplos de frases, porque esses 4 enunciados têm sentido completo. Se eu chego em determinado ambiente, por exemplo, no ambiente hospitalar, numa enfermaria, e tem o substantivo silêncio, eu consigo entender o sentido desta frase. Do mesmo jeito, quando eu digo os alunos chegaram atrasados, também tem sentido completo. Espero que eles não voltem, também tem sentido completo. E só a interjeição tem sentido completo. Então, não importa que seja um substantivo apenas, uma interjeição, que tenha verbo, que não tenha verbo. Se eu li, se eu ouvi, e teve sentido completo, eu posso chamar de frase. Mas para chamar de oração, enunciado de sentido completo, precisa estar necessariamente organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal, certo? Por exemplo, faz frio em São Paulo é uma frase porque tem sentido completo, certo? E é também uma oração porque se organiza em torno de um verbo, o verbo fazer. O aluno fez o exercício. É frase porque tem sentido completo. E é oração porque se organiza em torno de um verbo ou também pode ser em torno de uma locução verbal. Período eu posso chamar de conjunto de orações, certo? O período ele é simples quando tem apenas uma oração. O período ele é composto quando tem 2 ou mais orações. E quando é que eu sei, não é, que tem uma oração ou tem 2 ou mais orações? Pela quantidade de verbos ou pela quantidade de locuções verbais. Cada verbo equivale a uma oração dentro do período. Então, por exemplo, Capitu dormia na sala. Eu só tenho um verbo, que é o verbo dormir. Portanto, esse período só tem uma oração. O período é simples. Veja só, Capitu dormia na sala. É frase porque tem sentido completo. É oração porque se organiza em torno de um verbo. E é um período simples porque tem apenas uma oração. Nós podemos chamar de oração absoluta, porque ela reina sozinha neste período. Raspou, achou, ganhou. 3 verbos, 3 orações. Primeira oração, raspou. Segunda oração, achou. Terceira oração, ganhou. Certo? Período composto. O metrô está indo para o centro da cidade. Aqui nós temos uma locução verbal, né? Está indo. Período simples também, porque uma locução verbal equivale a um único verbo. Saia, período simples também. Veja que é frase, porque tem sentido completo. Né? É oração, porque é um verbo. É oração absoluta, o período é simples. Ela saiu da sala e não voltou mais. Nós temos aí um período composto, porque nós temos 2 verbos, certo?
Ela saiu da sala, primeira oração, e não voltou mais, segunda oração. Espero que todos compareçam à reunião. Aí eu também tenho dois verbos, duas orações, período composto. Primeira oração, espero. Segunda oração, que todos compareçam à reunião. O período, por sua vez, o período composto, ele pode ser composto por coordenação ou pode ser composto por subordinação. Qual é a diferença entre um e outro? O período composto por coordenação, as orações, elas estão ordenadas, elas são independentes. Elas estão juntas no mesmo período, mas elas poderiam estar em períodos diferentes. Por exemplo, o carro partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Veja que essas três orações, por que tem três orações? Porque tem três verbos. Primeira oração, o carro partiu. Segunda oração, ganhou velocidade. Terceira oração, sumiu na estrada. Veja que essas três orações, elas estão no mesmo período, mas elas são independentes. Elas não exercem nenhum tipo de função uma na outra, certo? Eu posso dizer, o carro partiu, o carro ganhou velocidade, o carro sumiu na estrada, independentemente. Logo em seguida, nós temos uma frase da canção, né, A Paz, de Gilberto Gil e João Donato. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Já que é um único período composto. Mas as orações, elas são coordenadas, elas estão encadeadas, elas são independentes uma da outra. João Bosco e Aldir Blanc, em Corsário, dizem o seguinte: meu coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado. Perceba que essas orações, duas orações, né, em dois verbos, então são duas orações, elas estão no mesmo período, mas elas poderiam estar em períodos diferentes. Meu coração tropical está coberto de neve, primeira oração. Meu coração tropical ferve em seu cofre gelado. Então, essas orações, elas são coordenadas, elas compõem um período composto por ordenação, exatamente por isso, porque elas estão juntas, mas poderiam estar separadas, uma vez que elas são independentes. Perceba que as orações, dentro do período composto por coordenação, elas podem estar iniciadas por uma conjunção ou não. Aqui eu tenho, olha, meu coração tropical está coberto de neve. Essa oração não veio iniciada por nenhuma conjunção. Então, ela é chamada de oração coordenada assindética. Já a segunda oração, mas ferve em seu cofre gelado, foi iniciada pela conjunção mas. Então, ela é chamada de oração coordenada sindética, exatamente por ter sido iniciada por uma conjunção. O período composto por subordinação, que é o que nós vamos estudar agora, né, as orações complexas, as orações, como o próprio nome diz, estão subordinadas uma à outra, ou seja, estão dependentes uma da outra, necessitam uma da outra para ter sentido completo. Então, nós temos uma oração que nós chamamos de oração subordinada, que exerce algum tipo de influência, que exerce algum tipo de função numa oração que nós chamamos de oração principal. Então, nós temos aqui desejo que ela volte rapidamente, certo? Quem deseja, deseja alguma coisa. Se essa pessoa só diz desejo, não tem sentido completo. Ela precisa dizer o que é que ela deseja. E a oração que ela volte rapidamente está completando o sentido do verbo desejo, que pertence à oração principal. Desejo é a oração principal, que ela volte rapidamente é a oração subordinada. Este período é composto por subordinação exatamente por isso. Porque nós temos uma oração que chamamos de subordinada, exercendo algum tipo de função em relação à oração principal.
Neste caso aí, a oração que ela volte rapidamente está completando o sentido do verbo desejo, que está na oração principal. Quem deseja, deseja alguma coisa. Se a pessoa chega e simplesmente diz desejo, não tem sentido completo. Ela precisa dizer o que é que ela deseja. Premiaram os alunos que estudam, certo? Então, aqui, olha, premiaram os alunos é a oração principal. Que estudam é a oração subordinada, que está exercendo exatamente uma função em relação a um termo da oração principal. No caso, o termo é alunos, certo? Chegamos quando ainda era cedo. Quando ainda era cedo, está exatamente indicando o tempo, a ocasião, a oportunidade em que nós chegamos, certo? Então, aqui nós temos exemplos de períodos compostos por subordinação. Nós temos duas orações em cada período desse, uma oração que é principal, outra oração que é subordinada, certo? Elas precisam uma da outra para ter o sentido completo do período, né? Sozinhas, elas não têm sentido completo. O período composto por subordinação pode ter orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais, certo? É o que nós vamos ver nos próximos vídeos a respeito das orações subordinadas. Muito obrigado e até daqui a pouco com mais vídeos sobre as orações subordinadas.